Bom, pessoal, eu hoje tenho o prazer de conversar com o pastor Flávio Ramires. Ele é pastor da Igreja Batista e também presidente do Centro Apologético Cristão de Pesquisas. É um centro de formação de lideranças religiosas. Várias igrejas protestantes encaminham para fazer os cursos lá, né, cursos de teologia. E lá eles discutem todas as religiões. Para quê? Para que as pessoas saibam exatamente o que é cada uma delas e qual o caminho que preferem seguir, né? Então, dá essa liberdade. Só que o CACP está sendo processado na pessoa do seu presidente, o pastor Flávio Martinez. E eu quero saber por que é que uma associação de muçulmanos e palestinos está processando o CACP. Olá, Regina Vilela, tudo bem com você? Tudo. É um prazer, Olha, viu? Infelizmente, nós estamos passando por um inquérito policial, ainda não é processo, é um inquérito policial. Eu fui, algumas semanas atrás, chamado para comparecer à delegacia da Polícia Federal para buscar lá uma intimação, porque nós estávamos no endereço, aí mudamos para outro. Aí o escrivão de polícia me ligou, perguntou se podia trazer. Eu disse a ele que gostaria de saber do que se tratava. Então ele disse para mim, olha, você tem que vir aqui na delegacia para conversar com o escrivão. E eu fui até lá, conversei com o escrivão, então eu descobri que o Centro Apologético Cristão de Pesquisas, que é um instituto de pesquisa teológica e apologética de defesa da fé, estava sendo enquadrado pela Federação Árabe Palestina por islamofobia. E aí eu fui analisar ali, ver qual é o crime que nós estávamos cometendo. Havia 2 artigos citados, um é os 20 mandamentos mortais do islamismo, e o outro é imoralidade e a crueldade de Maomé. Mas o fato é que essa Federação Árabe Palestina, ela usou aqui para nos denunciar 2 artigos. Um artigo é histórico, o outro artigo, ele fala de teologia, então é cheio de mandamentos do Alcorão. Por exemplo, o Alcorão manda matar o infiel. Isso todo mundo sabe. O Alcorão manda não confiar em judeus e cristãos. O Alcorão condena à morte aquele que apostata da fé islâmica. O Alcorão permite homens adultos casarem com meninas. Enfim, tudo que nós falamos... inclusive, diz para que podem matar homossexuais. Na verdade, o Alcorão condena a impureza. Então, aí, nesse caso, eles vão entender que o homossexual é um impuro e ele deve ser executado. Tá aqui o Alcorão, eu tenho esse aqui, olha. Essa é uma das versões que eu tenho, tá, do Alcorão. Esse é muito conhecido, do Samir al-Reiki. E o outro Alcorão, que é também muito distribuído no Brasil, é esse aqui, do Mansur Shalita. Então, e esses textos que foram usados para acusar vocês aí do CACP, simplesmente são textos públicos. Textos que estão... Aliás, você pode, inclusive, baixar esses Alcorãos nos aplicativos. Você que tem Play Store aí, você vai lá, escreve Alcorão, Mansur Shalita, o Alcorão do Samir al-Reiki, e você baixa o Alcorão. Você tem várias traduções aí, livres aí na internet, muito mais. Então, na verdade, nós não estamos inventando nada. É uma crítica teológica, é uma opinião teológica. Então, eu, como protestante, estou emitindo uma opinião sobre o islamismo e falando de fatos que, se você, por exemplo, vamos pegar essa questão do sexo entre homens, adultos e criança. Você, como jornalista, deve ter noticiado aí, algum tempo atrás, o Boko Haram na África. O Boko Haram invadiu uma escola, pegou meninas na puberdade. Exatamente. Pegou 200 meninas numa escola e levou para quê? Para ser escravas sexuais. Mas aí eu te pergunto, o Boko Haram tirou isso da cabeça do líder dele? Não. O capítulo 4 do Alcorão fala que você pode ter escravas sexuais, e o capítulo 65 do Alcorão fala que o muçulmano pode se relacionar com uma menina que nem menstruou ainda. Olha que coisa absurda. A gente vê casamentos de homens adultos com crianças, meninas de 7 anos, 8 anos de idade. Isso. Eu fiz um vídeo agora... no mundo inteiro. Todo mundo sabe disso. O capítulo 65 do Alcorão, quando fala do divórcio, ele fala sobre a regra para o muçulmano largar da esposa, então ele fala que tem que esperar 3 meses para ver se ela menstrua. Se ela não menstruar, ela não está grávida, então ele pode largar. Se ela estiver grávida,
ele deve esperar até o filho nascer para depois, então, emitir a carta de divórcio. Aí ele fala, e também aquelas, no caso, esposas, que ainda nem menstruaram. Então, mesmo uma menina que nem chegou à menstruação, pode ser dada como esposa para o muçulmano. Isso é um pouco abissal e absurdo, mas existe. Eu li nesse vídeo que eu fiz, eu peguei aqui alguns documentos, opiniões de teólogos e políticos muçulmanos no Iraque, no Paquistão, no Afeganistão. Lá tem casos que o pai casa o bebê com o homem adulto. Esse bebê é levado e depois se torna a esposa do indivíduo. Tá entendendo? Tudo bem que tem um pouco de cultura nisso. Agora, qual é o meu crime de falar disso? Aonde eu estou errado? Apenas estudando aquilo que eles pregam, não existe crime. Aí, na verdade, é uma interferência de uma instituição que está querendo calar a sua capacidade, inclusive, de estudar. Exatamente. Aquilo que a religião deles está pregando. Porque nos países muçulmanos as pessoas são rechaçadas nas suas liberdades. Você sabe muito bem disso. Nem a internet lá é livre. Isso que nós estamos fazendo aqui, eu e você, essa entrevista aberta, num país muçulmano, ela não acontece. Não existe lá liberdade de expressão. Então, o que eu posso entender, e a informação que eu tive, é que os muçulmanos brasileiros, eles não querem que essas informações cheguem aos ouvidos do povo brasileiro, que é um povo leigo em islamismo, para que eles possam islamizar o nosso povo. E nós sabemos... A gente já tem notícia, pastor, eu já tenho notícia, de que há várias pregações muçulmanas, de lideranças muçulmanas em favelas do Rio de Janeiro. E por que isso estaria acontecendo? Exatamente porque nas favelas existe uma possibilidade maior de você alcançar aqueles que já estão envolvidos com o crime. E aí é uma população carente, mal informada, né? Exatamente. E eles vão entrando nessas áreas. É um risco. Em Realengo, não sei se você se lembra, aconteceu, procura dar um Google aí depois, houve um massacre em Realengo, aonde naquela escola pública. Exatamente, aquele rapaz era muçulmano, ele leu no Alcorão para matar o infiel, não estou ocupando nenhuma mesquita aqui no Brasil, mas ele fez isso. Eu tenho aqui uns boletins de uma mesquita, que um pastor amigo meu que foi lá e assistiu a pregação do imã, né? E olha, nessa pregação é totalmente antissemita. Eles falam assim, inclusive é uma mesquita palestina, eles falam assim, os porcos judeus, os macacos, estão matando nossos irmãos, e eles arrebentam com os judeus, criticam os cristãos dentro do território nacional. Isso tudo eu vou anexar um inquérito, você está entendendo? Eu vou aproveitar, já que eles abriram esse inquérito, e eu vou mostrar para a autoridade policial o perigo que pode ser, sim, não o CACP, mas o islamismo. E nós não podemos ser rechaçados na nossa liberdade de expressão. Isso é gravíssimo, viu, Regina? Se nós formos rechaçados no nosso direito de opinar, tanto jornalisticamente quanto teologicamente, o Brasil está perto de um apocalipse. O problema todo, pastor, é que o Brasil é laico, né? É um Estado laico. E a gente sabe que aqui você tem a liberdade religiosa garantida na Constituição. E aí a maior ameaça, que é uma pregação, porque eles vêm chegando sorrateiramente. É só ver o que eles fizeram com a França, né? Exatamente. Então, eles vêm chegando sorrateiramente. E a esquerda brasileira, ela protege muito essa, né? E usa exatamente esse artifício que existe na nossa Constituição, exatamente para permitir esse tipo de ataque sorrateiro à base religiosa. Graças a Deus, o Brasil é um país cristão. Ainda 95%. que não oficialmente, exatamente. Nós somos um país católico e protestante, graças a Deus. Graças a Deus. Eles têm uma influência muito grande no sul do país, porque a gente sabe que ali na região de fronteira com Uruguai, Paraguai e Argentina, né? A gente tem fronteira. Exatamente, eles têm uma influência muito grande ali, e eles chegam muito, e principalmente através do comércio. Então, pelo menos discutir, eu particularmente penso, até como a gente conversou antes, eu acho que você tem que ter a liberdade para você escolher o caminho que você vai ter
para seguir a sua religação com Deus, né? Agora, é preciso que as pessoas saibam exatamente o que prega cada uma das religiões. E no caso do islamismo, é tudo muito, vamos dizer assim, não sei se essa palavra é correta. Cuidado, senão eles te processam, hein? É violento. Porque a gente vê isso com as matérias que a gente recebe. Degolam cristãos. Olha o que aconteceu lá na França, é o Charlie Hebdo que fala? Charlie Hebdo, é isso que diz? Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, com Charlie Hebdo. Eles mataram os jornalistas. Aqueles indivíduos, eles sacaneiam, literalmente sacaneiam o cristianismo, o budismo. Eles fizeram Jesus com uma trindade enfiada nele. Eu também não gosto da arte que eles fazem, mas matá-los, os muçulmanos invadiram a sede do jornal lá e matou 12 rapazes. Isso foi um sacrilégio. Então, olha o que a França está passando. E agora saiu uma lei na França, eu acesso um site internacional aqui de jornalistas, e eles falaram que agora saiu a lei do cala-boca na França. Você não pode mais criticar. Então, o islamismo está islamizando a França, está dominando a França, e a França está virando um caos. Por quê? Não, se você observar... França, inclusive, está cheia de... Paris está cheia de no-go zone areas, né? Você não pode ir. Não pode entrar. Na Inglaterra também. A lei da Sharia está lá implantada. E se Deixa eu te contar uma barbaridade, já que você é uma jornalista mulher. Aí você vai ficar arrepiada agora, você vai cair da cadeira. Os muçulmanos, nesses guetos islamizados, tanto das Américas quanto da Europa, além do casamento infantil, que nós sabemos que é uma prática muito comum e tem a base do Alcorão e da história, porque o Mohammed casou com uma menina de 6 anos, eles praticam a incisão do clitóris feminino. Você sabia disso, né? Isso é um absurdo, mas está acontecendo aqui, no nosso meio, nas sociedades democráticas. Então, o que acontece? Esses muçulmanos não querem que a gente mostre para as pessoas o que está acontecendo. E se as autoridades brasileiras forem contra nós, aí nós estamos perdidos, porque nós precisamos alertar a sociedade brasileira. Olha, Regina, aonde o islamismo chegou, a tragédia chegou. Não existe um país islamizado democrático. Não existe um país islamizado que haja paz. Não existe um país islamizado que não haja violência contra o cidadão. Nós não podemos aceitar isso na nossa sociedade. Não à toa a esquerda abre a guarda completamente, ainda que fira as defesas de algumas bandeiras, como a liberdade sexual, a ideologia de gênero, né? Não dá para entender esse tipo de coisa. Mas a esquerda brasileira a gente não consegue entender porque ela é burra. Né? Desculpa a expressão, mas é uma esquerda retardada. Eu nunca vi uma instituição política. Eu até acho, Regina, que a gente deveria até pedir perdão às esquerdas políticas, porque chamar a política brasileira de esquerda, ou a esquerda brasileira de política, é uma ofensa até para a política, né? Eu acho que nem Karl Marx conseguiria ser tão péssimo que nem a esquerda brasileira. Agora, pastor, me explica uma coisa. Essa entidade muçulmano-palestina, né, árabe-palestina, ela foi fundada em outubro de 2019 e em novembro resolveu abrir uma queixa contra a sua instituição. Na verdade, o que nós observamos é que essa ONG ou essa federação, ela nasceu para nos denunciar. Você entendeu? Ela nasceu para isso. Ela nasce para denunciar o CACP, porque o Centro Apologético Cristão de Pesquisas, ele tem mais de 300 estudos a respeito e denunciando os crimes do islamismo e as heresias do islamismo. E nós recebemos de 1 a 3 milhões de visualizações por mês. Então hoje, você sabe, você é jornalista, você sabe, não é qualquer site no mundo que recebe 3 milhões de views. Não é fácil isso aí. Então o CACP realmente faz uma denúncia e detalhe, nós conseguimos atingir o âmago do objetivo. Por quê? Porque, vamos pegar, a Veja quando faz crítica ao Islã, ela vai para o lado político. Nós, quando fazemos crítica, nós vamos para o lado teológico, e é onde dói com eles.
Você Eu vou entendeu? botar aqui o endereço do CACP para quem tiver interesse em conhecer melhor o trabalho de vocês e esses Muito obrigado. textos aí. Tá aí. Tá? Pode Tá continuar, cheio de pastor. artigos, tá cheio de artigos, porque assim, eu disse para o meu advogado que eu não vou parar, e agora, na verdade, eu vou para cima deles, porque se nós nos calarmos, vai ser pior. Eu não Com sei, certeza. Regina, eu sei que eu corro risco de vida, eu sei que a minha vida está em risco, eu sei que os muçulmanos são capazes de intentar contra a minha vida, eu tenho um monte de exemplos disso pelo mundo afora, mas eu não posso me calar. Eu não posso. E olha, quem acha que isso é problema meu e do CACP está equivocado. É Esse um problema é problema nosso. nosso. É É nosso. nosso. É nosso. Porque o jornalismo não pode se calar, a expressão de liberdade não pode se calar, inclusive a liberdade de uma religião comentar da outra. Pastor, Imagine você se um partido político não pudesse criticar o outro. Ia ser um caos. Pensa deixa eu, nisso. deixa eu lhe contar uma coisa. Eu fui processada pelo PSOL porque eu fiz uma entrevista com alguém que apresentou indícios contra que indicavam um envolvimento de um deputado federal do PSOL que saiu do país na provável tentativa de assassinato do presidente. Eu fiz uma entrevista e o PSOL queria 120 mil reais de mim porque eu fiz Olha, uma entrevista querendo me esse é o calar. Partido Democrático, né? Exato, Esse a é o Partido partido Democrático. socialismo e liberdade na mesma frase não cabe. Não cabe Segunda mesmo. questão, eu recebi denúncia de professoras aqui na cidade de Fortaleza de que a prefeitura estava treinando com indicação para implantação de ideologia de gênero para creches, um material inadequado. Aí eu falei, esse material é inadequado. Atenção, pais e mães, não permitam que isso seja usado para a formação de mão de obra de gente que vai trabalhar com as suas crianças. Eu também estou sendo processada. Então, eu fiz apenas o meu papel de jornalista, assim como o senhor está fazendo um papel de professor, de pesquisador e que está pesquisando as informações e colocando as informações na mesa para que as pessoas aprendam, discutam e pensem sobre a questão. E detalhe, viu, Regina? Eu não estou inventando nada. Tudo que eu falo lá, se você der um Google aí, o Google te informa. A revista Veja já falou sobre isso, a Folha de São Paulo, o Estadão, até a mídia de esquerda já comentou sobre isso. Quando houve os atentados de 11 de setembro de 2001, o Islã foi muito badalado e comentado. E tudo isso veio à exposição. Então eu tenho aqui vasto material provando o radicalismo do Islã. O Paul Johnson, que é um dos maiores historiadores mundiais, acho que ainda está vivo, é um senhor já bem velhinho, ele diz o seguinte, que quando o muçulmano ele não é radical, porque ele está quebrado. Porque o islamismo é radical. Islã não significa paz, Islã significa submissão. E de preferência submissão pela jihad. E de preferência ainda que seja uma jihad de guerra, de sangue. Então nós não podemos aceitar isso no território nacional. E o Brasil é de natureza pacífica, a gente não pode aceitar isso mesmo. Presta atenção como é que a nossa mídia é louca. Eu acho que esse povo é louco. A Ana Maria Braga, não sei se... Dá um Google aí que você acha. No YouTube tem ela. Ela botou uma burca mesmo, negra, de cabo a rabo, de cima embaixo, toda tampada. E ela falava assim, ai, louro, como é fresquinha essa roupa, como é gostosa. Claro, no ar-condicionado que ela estava, né? Ainda o louro José falava assim, cala a boca, mulher, obedeça o seu sultão. Quer dizer, o louro José estava com um pouco de razão, tentando mostrar o que é o Islã. E ela só com os olhos de fora, dizendo que era linda aquela cultura. Quer dizer, esse tipo de coisa nós não podemos aceitar no Brasil. Nós temos que ter a liberdade, pelo menos, que eles não nos dão nos países muçulmanos. Para você ter uma ideia, na Arábia Saudita, que é a capital do islamismo, não tem outra igreja, outro movimento religioso lá, só muçulmano. Se você não for lá para trabalhar, não sendo muçulmana, você não entra.
você não participa do país. Então, eles vêm para o nosso país, aqui eles têm liberdade para tudo. E vou te contar uma coisa interessante, que o Dr. Naipaul, que é Prêmio Nobel de Literatura, que escreveu Entre os Fiéis e Além da Fé, comentou. Ele disse o seguinte: em países muçulmanos que permitem ter igrejas, seja católicas ou protestantes, ou ortodoxas, a igreja ela não pode ser maior nem mais bonita que a mesquita. Outra coisa, se tem cristão num país muçulmano, ele não pode servir o Estado, ele não pode trabalhar na área pública e ele tem que ser sobretaxado para viver no meio dos muçulmanos. Agora, o povo brasileiro tem que saber isso. Nós não podemos deixar essa religião odiosa, porque prega o ódio, porque quem não é fiel àquela fé, eles mandam matar mesmo, manda perseguir, degolar, decapitar. Isso está no Alcorão. Eu leio aqui para você a hora que você quiser. Inclusive o meu Alcorão, deixa eu mostrar para você, ó, ele é todo fichado, consegue ver aí? Tá vendo aí? Ele é todo fichado, eu leio o Alcorão, e o Alcorão manda fazer isso. Então, esse ódio do Islã pela civilização ocidental, pela liberdade democrática, que é tão preciosa para nós temos que saber disso. E como diz Ian Hirsi ali, que é uma grande especialista ateia em islamismo, ela era uma somali que fugiu do país muçulmano, ela diz o seguinte: quando a gente entra num país muçulmano, você no caso como mulher, tem que pôr o hajj, tem que pôr o véu. Então as mulheres muçulmanas, quando chegam na nossa sociedade, tem que tirar o véu. Agora, aqui no Paraná, as muçulmanas entraram com uma ação para que o Detran aceitasse carta de motorista com hajj. E elas conseguiram. Você sabia disso? O Brasil abre a guarda muito facilmente, pastor. Eles entram aqui à vontade. Nas manifestações lá nos Estados Unidos. E, inclusive, tem muçulmanas que conseguiram ser eleitas para o Congresso americano, né? E que estão querendo... E as americanas ainda caem naquela esparrela de participar de manifestação usando o mesmo tipo de véu. Negócio realmente Vilela, aburrice. O prefeito de Londres é muçulmano. É muçulmano. Eles entregaram. A Europa está esse caos todo, infelizmente, né? Por causa dessa... dessa fé política. Nós podemos criticar, viu, Regina Vilela, porque é o seguinte: o Islã não é só uma fé. Ele é uma fé política. A Hirsi ali fala o seguinte, ela é uma especialista, ela fala o seguinte: o cristianismo, ele começou sem Estado, depois ele foi estatizado, descobriu que deu errado, e hoje o cristianismo está fora do Estado. Ele não aceita mais o envolvimento. E aí o que acontece? O cristianismo evoluiu, porque o cristianismo, ele se acultura, ele se amolda a cada realidade. O Islã não, ele não evolui, ele só involui. Teve agora uma reunião islâmica, não me lembro o país agora, muçulmano aí, mas os grandes sheiks mundiais estiveram lá e eles radicalizaram mais ainda o Islã. Então, existe um grupo dentro do islamismo menos radical, lutando por mais liberdade e por um Islã mais light, mais sociável, né? Enquanto que, na verdade, o Islã, de maneira geral, cada dia mais se torna mais político e mais fiel ao seu fundamentalismo. A sua natureza é fundamentalista, exatamente. Fundamentalista. Eu quero deixar claro aqui, pastor, que eu sou cristã e o senhor, mais ainda, o senhor é um líder religioso batista. A gente lê a Bíblia, a gente vê o Velho Testamento, o olho por olho, a lei de Italião, né? A gente vê, mas que houve ali, quando vem Cristo, a gente percebe uma mudança na palavra. Mas eu posso te explicar uma coisa? Você me permite aproveitar a tua deixa, explicar uma coisa interessante sobre a Bíblia e o Alcorão? Por favor. Você tá vendo o Alcorão aí? Eu queria fazer exatamente essa comparação. A palavra Alcorão, você sabe o que significa? Não. A recitação. Dentro da Bíblia, porque Bíblia é biblioteca, né? Vem de biblioteca. Nós temos 66 livros. Nós temos alguns livros que são como o Alcorão, como Eclesiastes, Cantares, Provérbios, Salmos. Esses são os livros poéticos da Bíblia. O Alcorão só é poético. A Bíblia, ela manda matar em determinadas circunstâncias, mas o mandamento é: não matarás. Não matarás, exatamente. Esse é o mandamento. Agora, dependendo da circunstância, Deus usa um povo contra o outro para executar a sua justiça. Mas o mandamento é: não matarás. O problema é que o Alcorão, como ele é um livro poético, aí você pega aqui
abre a Surata 9, verso 5, diz assim: matem os infiéis aonde os encontrarem. É um exemplo aqui, né? Matem os infiéis. Você está lendo esse texto poético, você sentiu que é com você? Você conhece o Martinez? Vai lá e mata. É assim que funciona. Porque o Alcorão, você não tem como dizer assim, que não. A gente tem visto com esses caras que fazem esses ataques na Alemanha, na Inglaterra, na França. Ele recita o Alcorão e sente que a palavra é para ele pega uma faca, pega um revólver, vai lá e mata o infiel. Você está entendendo? Então, esse é o perigo. Pastor, vou citar um exemplo. O Adélio, ele disse que ouviu vozes, ele alegou isso, né? Só que a gente nem viu investigação para saber se ele tinha algum envolvimento com... Ele viu vozes pessoalistas, ou peçonhentas, quer dizer, eu fiz confusão. É peçonhentas, né? Eu pensei que era pessoalista. Na verdade, ele usou esse artifício, que a gente entende que pode ter maluco de qualquer espécie no mundo, né? Para ler um livro desse, se sentir tocado e resolver executar uma missão divina. Para você ter uma ideia, a Yersi ali, quando ela estava na Holanda, porque quando ela fugiu do Somália, ela foi para a Holanda. E ela era deputada federal na Holanda. E aí ela fez um vídeo falando dos textos alcorânicos que diminui a mulher. E era uma mulher que estava usando só o burca e seminua. E na pele dela surgia o texto alcorânico, onde falava que a mulher é um ser inferior, mostrando os textos alcorânicos que diminuem a mulher. E aí o que aconteceu? Aquilo foi um choque na Holanda, impactou a Europa toda aquele vídeo, porque era um vídeo feminista, porque a Yersi ali é uma feminista ex-muçulmana, e ela estava denunciando esse sacrilégio na mulher muçulmana. O Theo, que era o produtor, ele sempre ia para a produção de bicicletinha, porque na Holanda se usa muito bicicleta. O muçulmano que tinha sido refugiado na Holanda, foi investido, ajudado pelo governo holandês, pegou o Theo, deu 3 facadas na barriga dele, degolou a cabeça dele, cravou um recado para a Yersi ali: você é a próxima. Foi quando ela fugiu para os Estados Unidos. Então, como é que nós vamos deixar uma religião dessa ter liberdade para fazer o que quer no nosso país e eu e você não vamos poder denunciá-los? Onde é que nós vamos parar? A gente tem que reagir. Vou só lembrar um caso aqui, pastor. O caso da Malala, a menina Malala. A menina Malala. Eu tenho o livro dela aqui. Nobel, exatamente. Porque só queria estudar. Queria estudar. Só queria estudar. Você sabe por que tentaram matar a menina. Você sabe por que a taxa de analfabetismo é muito grande no islamismo? Porque só o homem pode ler e escrever, a mulher não pode. A mulher não pode ter clitóris, a mulher não pode ler e escrever, a mulher não pode mostrar o rosto, a mulher não pode andar sozinha. Vilela, se a mulher sair sozinha e for estuprada, ela tem que ter 4 testemunhas de que foi estuprada. Se ela não tiver testemunha, a culpada é ela, porque ela saiu sozinha. O muçulmano estupra ela, e aí ela não pode denunciar, porque a palavra dela não é a mesma do homem. Não vale a mesma coisa. A palavra do homem vale por 2 mulheres. Olha que absurdo. Então a coitadinha é estuprada e tem que ficar quietinha, porque se abrir a boca, o marido mata ela ainda. A gente vê vários vídeos na internet desses ataques contra mulheres na Alemanha, em Londres, contra mulheres na França. A Itália deu um freio agora lá, está tentando conter. A própria Grécia, essa semana, resolveu expulsar uns alemães que estavam, eu não sei se o senhor viu isso, que estavam organizando lá a entrada de novos imigrantes ali pela Grécia. Eu vi isso. Já viu? Pois é. Aí o que acontece? Aqui a gente tem realmente que discutir isso. E quem quiser seguir, que saiba que nós estamos de olho. Não vai enganado, né? Vilela, eu por acaso está aqui na minha mesa, eu nem sabia o que você ia me perguntar. Você falou que ia fazer uma entrevista e nós não sabemos até onde vai chegar a nossa conversa. Nós estamos falando. Olha esse livro aqui, tá vendo aí? A Virgem na Jaula, Yersi ali. Tudo que eu falei está nesse livro. O problema da mulher ser estuprada e não poder denunciar, porque a palavra dela não tem peso. O problema da mulher sofrer a incisão do seu clitóris. O ato do Alcorão, colocar a mulher como objeto.
Tá entendendo? E outra coisa, eu acho engraçado, porque o Alcorão diz que, não, os muçulmanos, os apologetas, né? Nós viemos dar liberdade para a mulher e respeito. Mentira, porque a própria Khadija, que foi esposa do profeta, e ela que mandava nele, ele era empregadinho dela. Ela que propôs casamento para ele. Havia uma coisa que eu esqueci o nome agora, depois se eu lembrar eu te falo, mas dentro da comunidade árabe havia esqueci é uma prática tipo Dona Flor e seus dois maridos, sabe? Quando a mulher pode ter mais de um marido, a mulher pode ter 2, 3 maridos, essa prática acontecia no mundo árabe. Então o islamismo, na verdade, ele não foi trazer uma evolução ao povo, ele foi trazer uma involução, porque no Alcorão, no capítulo 4, o homem pode ter até 4 esposas. Por que 4 esposas? Por que a mulher não pode ter 4 maridos? Se o Islã é uma religião equalitária. Poligamia, né? A poligamia, né? Eu acho que a poliandria. A poliandria é quando a mulher tem vários maridos. Então, na Arábia do Maomé, havia poliandria. Mas quando ele traz o Alcorão, ele coloca a poligamia, porque ele teve 3 esposas, né? Ele impetra a poligamia. Mas a poliandria ele abole. Quer dizer, a mulher, se o Alcorão tem direitos iguais, e o marido pode ter 4 esposas, a esposa deveria poder ter 4 maridos. Eu me lembro que aqui em Rio Preto tinha um muçulmano chamado Seu Nassib. Não vai rir, tá? Aí eu perguntei assim, mas não vai rir. Eu perguntei assim para ele, Seu Nassib, por que o homem pode ter 4 esposas e a mulher só pode ter um marido? Aí o Seu Nassib disse assim para mim, olha, João, você quando precisa fazer xixi, vai num cantinho e faz xixi. Mulher não pode fazer xixi num cantinho. Você sabe que até hoje eu estou tentando descobrir o que significa isso. Eu não consegui entender essa do xixi. Eu não consegui, eu estou aqui até hoje tentando pensar, quer dizer que o homem faz xixi em pé, então ele pode ter 4 esposas. Como a mulher faz xixi sentada, ela só pode ter um marido. Deve ser isso que ele queria falar para mim. Mas não faz sentido. Não dá para entender. Então, veja, essas ponderações, que são até provocativas da imprensa, da Yarsi Ali, da teologia, porque a teologia também provoca. A gente está aqui para provocar pensamentos. Então, veja, isso tem que ter liberdade. Nós não podemos deixar que esse tipo de coisa seja rechaçado no nosso país. Eles, na verdade, essa associação entrou para lhe calar, entrou para calar o estudo sobre a visão ocidental do Alcorão. Do islamismo. Eu tive uma informação, eu não posso citar o nome dela aqui, porque ela faz um trabalho de proteger ex-muçulmanos que se tornam cristãos. Ela viaja o mundo, essa irmã. Mas essa irmã que é uma advogada, é uma militante que protege muçulmanos que se tornam cristãos. Ela disse que em vários países democráticos, federações, associações islâmicas estão impetrando processos para calar os opositores, para poder divulgar sua fé sem restrição e sem oposição. Sem nenhum questionamento. Exatamente. Isso, o senhor acha que... como é que vai se desenrolar isso? O senhor ainda vai ser ouvido por um delegado? Hoje é dia 2/3, dia 25 desse mês, eu estarei na delegacia junto com o meu advogado e nós seremos ouvidos pelo delegado da Polícia Federal. E o senhor vai alegar exatamente na sua defesa que o senhor discute o islamismo. O senhor não está pregando nada contra o islamismo. O senhor está trazendo a baila para quem não conhece, quem não foi criado nesse universo, para conhecer o que eles discutem, o que eles pregam, não é isso? Vilela, eu estou pregando sim contra o islamismo. Mas tudo que eu estou pregando contra ele, eu estou pregando a verdade. Sim, eu vou te dar um exemplo. Está tirando o véu que eles querem encobrir. Eu vou te dar um exemplo. Os partidos políticos, eles falam um do outro. E essa liberdade é garantida na Constituição. As religiões, elas conversam, uma discute sobre a outra. E isso é liberdade de expressão teológica, garantida no artigo 5º e no artigo 19 da Constituição. Então, o que acontece? O que eu quero que as pessoas saibam é o perigo que o Islã pode se tornar ao povo brasileiro. E outra coisa, eu não tenho raiva de muçulmano. Imagine você, se eu tivesse raiva de muçulmano, eu colocaria a minha vida em risco? Pensa comigo. Claro que não. Claro que eu ia não. fazer outra coisa, correto? Inclusive, você até comentou que essa nossa entrevista no YouTube pode ser até rechaçada.
Tá? Exatamente. Então veja, eu estou colocando a minha vida em risco justamente pelo contrário. Eu amo as pessoas e eu gosto dos muçulmanos. O que eu quero é trazê-los à reflexão. De repente, na pior das hipóteses, eu quero que, se vai haver um islamismo no Brasil, que seja um islamismo ponderado e moderado. Você entendeu? Uhum. Como é que nós vamos aceitar um islamismo no Brasil que, numa mesquita em São Paulo, chama judeus de macacos e de porcos? Dá para aceitar não isso? Pode. Não Não dá. dá. Isso Da mesma é forma que antissemitismo. a gente não pode aceitar evangélicos que digam que umbandistas são religião do diabo. A gente tem que respeitar. Na verdade é o seguinte, o evangélico pode até achar isso da Umbanda, como a Umbanda pode até achar isso do evangélico. O que não pode é um grupo de pessoas atacar o outro. É verdade. Isso não pode. Porque, veja, eu tenho uma opinião sobre a Umbanda. Se você lê livros de Umbanda, a Umbanda fala que nós somos pessoas cegas, que nós não entendemos os orixás, que nós chamamos os orixás de anjos e os demônios, que não são os bons orixás, de demônios, que nós somos ignorantes porque não entendemos a força espiritual da natureza. Isso, eu tenho uma entrevista que eu fiz com o Babalorixá do Candomblé, ele fala tudo isso. Ele tem essa liberdade. Então é justamente isso que eu estou pregando. Eu estou pregando essa liberdade de expressão. Veja, eu não concordo com a gente não pode levar isso ao fanatismo e atacar. De agressão física. Exatamente. Isso é cristofobia, islamofobia, afrofobia, né? Isso sim nós não podemos fazê-lo. Agora, eu jamais vou atacar um muçulmano. Eu jamais vou agredir um muçulmano, muito pelo contrário, eu estou aqui de portas abertas para recebê-los. Pra você ter uma ideia, aqui em Rio Preto, o seu Nassib, que é esse muçulmano que até já foi embora de Rio Preto, eu ia na casa dele periodicamente durante quase 10 anos. Ele era meu amigo. Você está entendendo? Nós éramos antagônicos, teologicamente falando, e eu era amigo dele. Eu ia lá, perguntava como ele estava, visitava ele era já velhinho, a gente conversava, nós ficamos amigos. Às vezes ele falava assim para mim, você é uma moleca muito atrevida, né? Aquele jeito árabe de falar, né? Mas nós éramos amigos. Então, não é no Brasil, nós devemos ter garantido essa liberdade. Então, se eu, evangélico, quero achar que a macumba, que inclusive macumba já é pejorativo por si só, mas que a religião africana não é de Deus, é do diabo, isso é uma opinião minha. Assim como a religião africana pode achar que os evangélicos protestantes são do diabo. Isso é opinião, e opinião não pode ser rechaçado. Agora, se eu falar, vamos agredir, vamos matar, aí isso é crime. Tá entendendo? Embora o Alcorão manda fazer isso, né? Agora, eu estou ouvindo aqui porque a minha mãe assiste o Canal Viva, e o Canal Viva está reprisando uma novela chamada O Clone. O Clone. E eles pregaram o tempo inteiro que o islamismo, e que não sei o que, a coisa de Alá, e vai arder no mármore do inferno se você for pecador, mas sempre como uma visão romantizada. E aquilo ali já foi uma grande abertura para a entrada deles. Você sabe como foi o sheik que orientou eles naquela novela? Conhece o sheik que fez isso? É um imã, né? Isso, mas você conhece ele, sabe quem ele é? Sheik Jihad Hassan. Eu já tive o prazer de debater com ele ao vivo, numa rádio em Campina Grande, na Paraíba, num debate. Inclusive, estava um sheik, ele sunita, e um sheik sufita, do que prega o sufismo. Aí, quando me deram a palavra, eu falei, olha, Juarez, que era o jornalista Juarez, lá de Campina Grande, eu falei, olha, o Brasil faz milagres. Aí ele falou, por que, pastor? Eu estou diante aqui do nosso querido Sheik Jihad Hassan, que é um sheik sunita, e nós temos aqui o Sheik Mohammed, que é um sheik sufita. Isso aqui, um sentadinho do lado do outro, falando de paz e amor, isso é um milagre, porque num país muçulmano, um estava matando o outro. Aí o Jihad já me olhou com os olhos desse tamanho, né? Aí o Jihad ficou revoltadíssimo, mas eu percebi que o outro sheik deu assim um sorrisinho maroto, porque na verdade os sufis, que é o esoterismo do Islã, é massacrado pelos sunitas, eles são extremamente perseguidos. A gente está vendo isso lá no Líbano agora. Sim, e deixa eu te falar uma coisa, sabe qual é o maior assassino de muçulmano? Não é cristão, é outro muçulmano. Os muçulmanos é que matam mais muçulmanos. O que o Hezbollah faz? Ele mata muçulmanos. O que como é que chama aquele país lá? O Estado Islâmico está fazendo? Matando muçulmanos.
é muçulmanos que matam muçulmanos. É igual no Brasil, diz que o Brasil é homofóbico. Se nós analisarmos quem mata homossexual no Brasil, é outro homossexual. É outro Quem mata as lésbicas no Brasil são as outras lésbicas. É uma matando a outra. Então nós temos aí que entender que nos países muçulmanos, a maior vítima do Islã é o próprio islâmico. Olha, pastor, eu acho que a gente vai voltar a conversar. Bom, tomara que não seja uma entrevista da cadeia, né? Não. Eu vou, olha, sinceramente, eu vou botar essa entrevista na íntegra no meu canal do YouTube e dependendo do retorno que a gente tenha, eu vou pedir para a gente fazer isso ao vivo. Vamos fazer, sem nenhum problema. Se o a gente vai fazer essa entrevista ao vivo, mas antes de terminar, por favor, pode falar. Não, o que eu estava dizendo para você, Regina, é o seguinte, eu não invento nada. Inclusive, eu fiz uma pós-graduação recentemente. Eu estou vendo aí a quantidade de livros enormes que o senhor tem aí no Instituto aí. Eu não invento nada, eu estou apenas dando informações para as pessoas. A minha pós-graduação, pra você ter uma ideia, eu fiz em cultura teológica. E o nome inclusive se você quiser eu te passo, o nome da minha monografia, A Periculosidade do Islã em Yersi Ali. Então eu tinha lido os 4 livros da Ian em português, e eu peguei esses livros e fiz uma compilação, um trabalho de pesquisa em cima deles, e eu fiquei tão maravilhado porque os 2 doutores que me analisaram na banca, a filha da doutora estava fazendo direito, e ela estava chegando no último ano para se especializar. Quando ela leu a minha monografia, ela escolheu por direito internacional, porque ela ficou horrorizada de saber o que o Islã faz com as mulheres nos países islâmicos, havia muitas mulheres pedindo proteção no Ocidente, porque a mulher é o grande tendão de Aquiles do islamismo. Se nós analisarmos o Islã, a mulher é o grande problema para o Islã. E é essas informações que nós estamos aqui distribuindo livremente, gratuitamente a todos aqueles que nos procuram. Inclusive, nós não vamos procurar as pessoas. Quem quer acessar o nosso site, que acessa. Nós não vamos atrás de ninguém. A informação está ali. Se eles querem lê-la, leia. Se não quiser, que entre no site muçulmano, né? Bom, eu espero que o presidente Bolsonaro, que é um homem cristão, que tem testemunhado como o cristianismo moveu a vida dele, salvou a vida dele e nos ajudou a elegê-lo presidente da República, né? Tomara que ele assista a esse nosso bate-papo. E eu quero até terminar que o senhor comente isso, já que o senhor é um pastor batista. É a primeira vez que a gente efetivamente vê um presidente da República dando testemunho de cristianismo, né, de religiosidade, de ligação com Deus. Eu acho mas isso... não é a primeira vez que um presidente leva a sua ideologia para o Planalto da República. A gente atacam muito o presidente exatamente por isso, porque reafirmam e insistem que o Estado é laico, e ele não está fazendo nada que interfira na laicidade do Estado. Ao contrário, ele está ampliando. Exatamente, ele está apenas dando testemunho pessoal dele de como Cristo moveu na vida dele. Eu acho engraçado que o Fernando Henrique... Eu acho engraçado que o Fernando Henrique... É só você pegar o primeiro Roda Viva, a primeira entrevista do Fernando Henrique como presidente da República. Ele foi questionado sobre o seu ateísmo. E ali ele falou que o seu ateísmo, na verdade, ia cooperar com a laicidade do Estado e com a liberdade para todos. E o seu ateísmo, naquele dia lá pelos jornalistas, foi exaltado. Parabéns, FHC, parabéns por você ser um ateu. Que bom que o Brasil tem um presidente ateu. Agora, qual é o problema de termos um presidente cristão? Né? Isso é cristofobia? A gente tem, inclusive, um ex-presidente ladrão que foi perdoado pelo Papa. Eu acho que o Papa devia fazer uma varredura lá no Vaticano para ver se não sumiu nada, né? Porque aqui no nosso palácio, você viu quanta coisa sumiu? Levou tudo. Ele roubou até o crucifixo. É verdade, roubou até o crucifixo. Pastor Martins, pastor, professor, doutor Flávio Martins, muito obrigada pela sua atenção para comigo. Eu espero que o senhor saiba que pode contar com o meu canal aqui para a gente conversar outras vezes, até sobre outros assuntos. Eu te assisto muito, tá? Eu acompanho o teu trabalho, viu? Gosto muito.
Muito obrigado. O senhor pode contar com a gente aqui. Eu achei super importante ter esse contato e essa oportunidade de conversar com o senhor, saber desse absurdo realmente. A gente tem que defender a liberdade de expressão e pensamento no país com respeito, porque o senhor até falou, os humoristas da França agrediram e os radicais islâmicos foram lá e mataram. Aqui a gente teve um especial de Natal que, como os cristãos reclamaram, desistiram de ter a assinatura da Netflix, foram condenados por radicais. É um direito nosso. É um direito nosso. Veja, eu não sou obrigado a comprar um produto. Exatamente. Né? Outra coisa, ninguém matou ninguém. Ninguém bateu, ninguém agrediu. Né? Muito pelo contrário, vários pastores gravaram mensagens de amor, de carinho para os caras lá, para o Divivi lá, para o Porchat da vida lá. Então, eu acho que eles foram até agraciados pelos evangélicos e não odiados, né? Não, e não fazem nenhuma piada com relação a Maomé. Eles têm muito medo, eles são muito maricas para fazer piada com Maomé, eles não têm essa coragem. Bom, pastor, eu agradeço demais a boa vontade que o senhor teve comigo aqui. Vamos voltar a conversar e da próxima vez será ao vivo. Será ao vivo. Foi um prazer, tá? Foi um prazer. Foi meu. Muito obrigada, viu, pela aula aí que o senhor deu. E vamos lutar pela liberdade de expressão. Vamos sim, um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau. A nós.